Título do debate: Espada ou cruz? O cristão deve matar para proteger sua família? Você que crê no amor e justiça de Deus, já se perguntou o que faria se um homem invadisse sua casa para ferir quem você ama? O que é mais santo diante de Deus, derramar sangue para proteger ou sofrer a perda confiando no juízo divino? Quando a vida de sua família está em risco, o que Deus espera de você? Agora vos apresento. Jonas crê que o cristão tem o dever sagrado de proteger sua casa e sua família, mesmo que isso signifique tirar a vida de um agressor, citando princípios de justiça e proteção da inocência com respaldo bíblico. Naor acredita que o cristão é chamado a um caminho mais elevado de não violência, ensinando que a entrega total, mesmo diante da morte, é o verdadeiro reflexo do Evangelho e do exemplo de Cristo. Agora, dando início ao debate, vamos começar com Jonas. Amado Naor, a palavra diz em Êxodo capítulo 22, versículo 2: Se o ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Está claro que a lei reconhece o direito de defender o lar e, mais ainda, Deus não imputa culpa ao que age para proteger os seus. Se um pai vê sua esposa e filhos sob ameaça e tem a chance de impedir uma tragédia, não seria covardia e não coragem se ele não agir? Irmão Jonas, mas Cristo nos deu um novo caminho. Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O Evangelho não é sobre justiça retributiva, mas sobre entrega. E se o sangue inocente derramado é inevitável, então que seja o nosso, como foi o de Cristo. Amado Naor, mas o próprio Jesus reconheceu que há momentos em que portar a espada é necessário. Em Lucas capítulo 22, versículo 36, ele disse: Quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. A espada não é para ataque, mas para defesa. O cristão não deve ser agressor, mas também não pode ser omisso. O pai que não defende os seus nega a própria fé, como ensina 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Irmão Jonas, aquela espada foi logo reprovada por Cristo. Pedro a usou no jardim e Jesus respondeu em Mateus capítulo 26, versículo 52. Todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. A espada foi permitida, mas o uso dela condenado. O reino de Deus não se impõe pela força, mas pelo testemunho. Amado Naor, testemunho também é proteger os indefesos. Provérbios capítulo 24, versículo 11 diz: Livra os que estão sendo levados à morte e salva os que cambaleiam indo para a matança. O cristão não pode virar as costas diante da violência. Ezequiel capítulo 33, versículo 6, adverte que se o atalaia não tocar a trombeta e o sangue for derramado, Deus cobrará dele. Irmão Jonas, e se esse homem que invade for um perdido, um futuro irmão? Se ele for morto ali, sem chance de arrependimento, quem será o responsável diante de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nossa missão é interceder, não julgar com as mãos. Amado Naor, não se trata de vingança, mas de proteção. O amor que protege também é bíblico. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar a vida também pode significar enfrentar o mal, mesmo que isso implique matar para preservar o bem. Irmão Jonas, mas a vida cristã não é sobre preservar o corpo, mas a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Devemos entregar nossas vidas, como o cordeiro que foi mudo ao matadouro. Agora, para resumir, Jonas defende que o cristão tem respaldo bíblico e moral para proteger sua família, até mesmo tirando a vida de um agressor, com base em princípios do Antigo Testamento, ensinamentos de Cristo sobre a espada e a responsabilidade pastoral e paterna sobre os indefesos. Naor sustenta que o verdadeiro caminho cristão é o da não violência, inspirado na entrega de Jesus, que nunca resistiu ao mal com violência.
Ele enfatiza que a vida do agressor também tem valor e que a fé deve prevalecer mesmo diante da morte, confiando na justiça divina. Se Cristo entregou a própria vida sem resistir, devemos fazer o mesmo por amor? Se proteger é amar, então até onde vai esse amor? Até a espada ou até o altar do sacrifício? Será que matar em defesa dos nossos é santidade ou é falta de fé no Deus que guarda? Minha opinião sobre esse assunto é que as Escrituras revelam um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Em situações extremas, proteger os indefesos pode ser uma forma de amor legítimo, como diz Provérbios capítulo 21, versículo 15. Fazer justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. No entanto, o coração do cristão deve sempre buscar evitar o sangue e confiar, se possível, na intervenção de Deus. A violência nunca é o caminho preferido do Evangelho, mas pode ser, em último caso, uma expressão trágica de zelo pelo próximo. E você, diante dessa tensão entre a cruz e a espada, qual decisão tomaria? Você morreria ou mataria?